Pessoal, continuando então, agora, no dia 20 de março de 2023, entra um novo texto da NR5, onde trata da prevenção e combate ao assédio sexual e as demais formas de violência no trabalho, né? Entra em vigência, tá? Então, quando a gente fala de assédio, né, não é só sobre o assédio sexual, a gente está falando do assédio moral e em todas as direções, né, ascendentes, hierarquicamente ou de mesmo nível, e qualquer outra forma de violência no trabalho, certo? As empresas, elas precisam se adequar agora quanto a essa questão e desenvolver amplamente, né, aplicar os conceitos planejados da política de prevenção ao assédio e à violência. E aqui a gente tem na NR1 algumas orientações, por exemplo, a inclusão de regras de conduta sobre o assédio sexual, o respeito, a ampla divulgação dessas regras de conduta, né, aos funcionários, aos colaboradores, os procedimentos para recebimento e acompanhamento dessas denúncias. E aqui podemos abrir um parênteses, né? Se a gente parar para avaliar o que está sendo proposto, é basicamente o que algumas empresas, principalmente as grandes empresas, já vêm fazendo. É o compliance, é a política, né, de compliance, que ela acaba abraçando toda essa parte aí da transparência, né, dos atos que as empresas realizam, né, da forma como que conduzem os seus negócios, de forma transparente, ética, moral, dentro da legalidade, né, que é esperada, né, pela sociedade. Também é preciso garantir o anonimato dessas reclamativas, essas denúncias, né? Então, a pessoa ela não pode, de forma alguma, ter o seu nome divulgado ou ser pressionada. E isso tudo as empresas precisam desenvolver de uma forma até que seja de uma forma bem caracterizada em cada processo, bem estruturada em cada processo, para que a própria fiscalização do trabalho consiga identificar que está sendo observado e cumprido o trecho da legislação que trata sobre prevenção de assédio e violência no trabalho. Mais uma orientação é que a cada 12 meses, todos os níveis hierárquicos da empresa, desde a diretoria até o pessoal da linha de produção, todos os níveis precisam ter capacitação, orientação e uma sensibilização, no mínimo, entre o período de 12 meses, tá, do ano. Os formatos para essa capacitação precisam ser acessíveis, tá, e que permitam, né, o máximo de absorção desses conhecimentos, né, que serão repassados nesses treinamentos. Agora, cabe ao trabalhador, as responsabilidades do trabalhador dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, né, e as disposições gerais da NR1. Cumprir as disposições sobre saúde e segurança, e olha agora na aula 1, quando eu falei sobre a importância da ordem de serviço, aqui trata, ó, inclusive, as ordens de serviço que são expedidas pelo empregador. Então, nessa ordem de serviço, o empregador, por vezes representado
pela contabilidade, ou por vezes representado pelo SESMIT dentro da empresa, um técnico de segurança, ou quando não tem técnico de segurança, tem o pessoal da CIPA implantado, ou quando não tem CIPA, tem o pessoal da RH, mas alguém acaba abraçando, né, essa parte de recursos humanos e segurança do trabalho. E aí o que acontece? Essas pessoas também precisam ser capacitadas para elaborar essas ordens de serviço. E aí o empregador vai colocar nessa ordem de serviço a função que aquele funcionário vai desempenhar, vai colocar as atividades que ele está autorizado a realizar dentro da empresa, de uma forma muito criteriosa, específica, nada genérico. Não adianta querer fazer uma ordem de serviço e colocar assim, o funcionário fulano de tal faz manutenção no setor A. Tá, mas qual manutenção que ele faz? Exatamente em que máquina ele faz manutenção? Quais são as ferramentas que ele precisa utilizar e que ele precisa ser capacitado para fazer a manutenção naquela máquina? Vocês estão conseguindo entender, pessoal, como é que é importante essa ordem de serviço? Então, todo colaborador precisa ter esse documento assinado e uma cópia com ele e não ter dúvidas do que é de responsabilidade, né, dele para realizar. Também cabe ao trabalhador submeter-se aos exames médicos que são previstos nas normas regulamentadoras. E aqui nós precisamos lembrar o seguinte, pessoal: quem faz o pagamento, quem custeia todos os exames médicos previstos nas NRs é o empregador, a organização que é responsável. O colaborador, ele não pode, de maneira alguma, realizar o pagamento de algum exame. Então, a empresa ela precisa se estruturar muito bem para que a metodologia, né, na hora de se realizar um exame médico, facilite, né, essas condições para o trabalhador. Tá? E ainda, vamos um pouco mais além. É preciso pensar, muitas vezes existem turnos de trabalho dentro das empresas, né? É preciso pensar de que forma que o trabalhador vai se deslocar até a clínica, se ele fizer o exame numa clínica, né? De que forma que isso vai acontecer? Porque até mesmo esse deslocamento faz parte dos custos que precisam ser absorvidos pela empresa, porque todos os custos referentes a essa parte de exames médicos não pode ser colocado nas mãos do colaborador. Então, temos na linha C, cabe ao trabalhador colaborar com a organização na aplicação das normas regulamentadoras. O que seria colaborar? Colaborar através, né, de uma atitude voluntária, o próprio colaborador levar aos responsáveis administrativos as necessidades que ele identificou dentro do processo produtivo, dentro das suas responsabilidades, que impactam na saúde e na segurança. Vamos dar um exemplo. O colaborador identifica que tem uma máquina que ela começou, uma das suas peças, a ter um certo travamento. O colaborador, operador da máquina, não é mecânico, mas ele identificou esse problema. E a gente sabe que toda máquina ela precisa ter as condições, né, de operações ali, de operação,
em dia, né, dentro da manutenção, dentro da parte elétrica, justamente para evitar acidentes. Então, quando ele leva esse problema para a administração, o que muitas empresas às vezes veem como um lado negativo, poxa, o cara só vê problema. Ele, na verdade, ele está colaborando, porque uma manutenção, na verdade, ela tem que acontecer preventivamente, antes da peça apresentar o problema. E aí, quando ela começa a dar sinal, significa que o problema já está instalado. E se a gente não fizer nada, possivelmente alguém pode vir a se machucar. Isso seria a parte de colaboração. E ainda, ó, faz parte aí das atividades do trabalhador, né? Das responsabilidades, usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. Pessoal, aqui tem uma consideração muito importante que eu gostaria de fazer. Usar o equipamento de proteção individual não é facultativo, não é opcional. Então, se existe um plano de segurança já implementado, documentado, e lá naquele plano de segurança diz que o trabalhador tem que usar um óculos de proteção, não é escolha dele realizar a atividade e deliberadamente não usar. Porque quem é o responsável pelo ambiente de trabalho é o empregador. Jonas, e agora como é que eu faço? Porque o funcionário não está usando. Uma hora ele disse que ele esqueceu em casa, uma hora ele disse que ele esqueceu no armário, uma hora ele disse que incomoda. Bom, pessoal, nesses casos, tá? A gente precisa entrar com uma medida de controle administrativa, que aí ela pode não necessariamente seguir essa hierarquia, mas ela vem, geralmente, de início, como uma orientação verbal, depois uma advertência escrita, informando a conduta, né, que é esperada pelo trabalhador. E se nada disso resolver, aí a gente entra com uma suspensão do trabalho, e essa suspensão ela pode ser de 1 até 30 dias, dependendo da gravidade, né, da situação. E se nada disso resolver, o empregador tem o total direito, e não só o direito, tem o dever também, de corrigir o seu ambiente de trabalho, demitindo por justa causa esse trabalhador. Claro que é uma situação que a gente não espera chegar, mas, como diz no próximo item, ó, constitui um ato faltoso a recusa injustificada, né, do não cumprimento, né, das alíneas do item anterior. Por outro lado, se o trabalhador identificar uma condição, a seu ver, que tenha um risco grave e iminente para a sua saúde, imediatamente ele informa o superior hierárquico sobre essa situação e para a sua atividade. Não trabalha até que seja corrigido, tá? Então a empresa primeiro tem que corrigir aquela situação para daí posteriormente retornar ao trabalho. Todo trabalhador, quando ele é admitido ou quando muda de função, que contenha uma alteração nos riscos da sua atividade, ele precisa receber treinamento sobre os novos procedimentos, os riscos que ele vai encontrar, certo? Agora ele mudou de função, Jonas, e não teve alteração de risco. Eu preciso fazer um treinamento desse? Não, pessoal. Porque o treinamento, ele, nesses casos, tá? Ele só vai ocorrer aqui se tiver alteração de risco. Não que não seja possível de se fazer um treinamento. É possível, porque talvez nessa nova função não vai alterar o risco, mas vai alterar algum procedimento, inclusive de segurança, não só administrativo. Então, o que é recomendável, sim,
é que se faça um treinamento, né, mesmo que não mude os riscos, ok? Essas informações, né, de prevenção, elas podem ser repassadas durante os treinamentos ou por meios de diálogo de segurança. O que seria esse diálogo de segurança? Geralmente são períodos que as empresas escolhem ou no início da jornada, ou no meio da jornada de trabalho. Geralmente é no início, né? Paralisa a produção, paralisa o setor. É um tempo ali estimado de 5 a 10 minutos. E nesse diálogo de segurança, algum trabalhador, pode ser não só o técnico de segurança, pode ser alguém da CIPA, pode ser alguém do administrativo, qualquer pessoa pode trazer algum tema relacionado ao trabalho de forma a fomentar a cultura de segurança, de forma a orientar a todos, né, dentro desse período ali de 5 a 10 minutos sobre as melhores práticas de trabalho. Pode trazer uma notícia que saiu em jornais, revistas, telejornais, referente ao setor de atividade, referente, o que não é recomendado, pessoal, nesses treinamentos de diálogo de segurança, né? Usar como forma de conscientização fotos, vídeos, onde apareçam acidentes, pessoas mutiladas. Então, isso aí, raras exceções a gente faz em algum treinamento mais a título de curiosidade, né, de exemplificação, mas não como método de conscientização, porque a gente não precisa chocar, né, o nosso público dessa maneira, ok? Então vamos fazer mais um intervalo e damos sequência na próxima aula.